Muitas vezes você dá de cara com um tema complicado, mas que te interessa muito. O ideal seria que tivesse alguém que pudesse explicar, né? Pois a partir de agora você tem. O neurocientista Steven Rein vai estar conosco aqui no Edição das 5 toda semana para traduzir com simplicidade o que está acontecendo de mais complexo e de moderno no mundo da ciência. Stevens, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Edição das 5. Bom, nessa estreia nós vamos falar de uma das principais conquistas da ciência e da medicina em 2013, que são mini-órgãos humanos. Parece coisa de ficção científica, mas já dá para fazer órgãos em laboratório, Stevens? Justamente, a gente está falando aí de estruturas tridimensionais, foram criadas por pesquisadores do Japão, Estados Unidos e da Europa de maneira independente. Esses órgãos, eles têm justamente uma possibilidade de serem utilizados como forma de você conseguir criar um ser humano no laboratório e com isso testar novas formas de medicamentos. Eles são tridimensionais, são muito pequenos e que, por exemplo, quando a gente pega a imagem de um cérebro, desse mini cérebro, ele tem toda a estrutura de um cérebro comum, funciona de certa forma como um cérebro equivalente ao nosso, só que a diferença é o tamanho, tá? Ele tem o tamanho de uma semente de uva, tá? E outro dado interessante diz respeito a como ele é gerado. Ele é criado a partir de células da pele. Tá? Você tem a pele, você consegue tirar uma célula da sua pele ou da minha pele, reprogramar essa célula, transformar essa célula numa célula tronco com capacidade embrionária e você então cria essas mini estruturas, esses mini órgãos. Ela muda de função, então. Agora, Stevens, por que eles foram criados? Quais são o objetivo? A gente logo pensa aí se pode diminuir os testes feitos em animais, né? Nós tivemos aí o Instituto Royal, que foi uma grande polêmica, né? As pessoas, enfim, protestando contra o uso de animais. Isso pode diminuir, pelo menos, o uso de animais? Sim, o grande objetivo de se criar esses órgãos em laboratório é você fazer o que é conhecido nos Estados Unidos como corpo num chip. A ideia é você conseguir combinar esses mini órgãos em chips que vão ser depois colocados juntos entre si. E quando você faz isso, você tem a possibilidade justamente de conseguir testar medicamentos de uma maneira muito mais eficaz e segura do que é feito atualmente. Um dos principais gargalos para a indústria farmacêutica é justamente criar formas eficazes de se prever ou de se avaliar o efeito colateral. Isso é feito normalmente com animais de laboratório, que em muitos casos não são o melhor modelo. Apesar de serem muito úteis, ainda não é... Você conseguiria, em tese, fazer uma coisa melhor com esses mini órgãos juntos nessa plataforma que a gente conhece como órgão no chip. Quando você fala o chip, é como se o chip representasse um órgão, um corpo humano. Sim, exatamente. Como essa imagem está mostrando, você teria chips com células, tá, com esses mini órgãos que estariam conectados entre si. E aí você colocaria medicamentos diferentes de uma maneira personalizada. Você pode, inclusive, testar em crianças. Você tem, hoje em dia, um dos grandes desafios do teste de medicamentos é em crianças. Você não tem teste em crianças, você normalmente tem teste em adultos, que depois as crianças vão tomar os medicamentos. Quando você faz esse tipo de abordagem, você consegue fazer testes com células de crianças em mini órgãos. Essa é uma das propostas. E os transplantes, Stevens, esses mini órgãos, eles podem vir a ser usados para transplantes? Essa é já uma expectativa mais a longo prazo. Mas é importante ressaltar que, por exemplo, no caso desses mini fígados, né, a gente está falando aqui de mini fígados, mini cérebros e mini rins, que é o que já foi feito com sucesso. No caso dos mini fígados, que está representado aqui nesse vídeo, eles foram depois transplantados em camundongos, e os camundongos, esses órgãos cresceram para o tamanho de um órgão equivalente do camundongo e tiveram a função bastante adequada. Então não é exagero a gente imaginar que daqui a alguns anos você pode estar fazendo transplante de mini órgãos, como um mini fígado, e ele vir eventualmente ser útil e reduzir a fila de transplantes. Já que a gente tem no Brasil em torno de 40 mil pessoas aguardando por um órgão, nos Estados Unidos esse número chega a 120 mil. E o interessante também é que a gente já está pensando, já tem gente fazendo pâncreas e outros órgãos também com a ideia não só, por exemplo, de transplante, de criar o órgão em laboratório, mas, por exemplo, para a produção de insulina. Que bacana e muito curioso. Então tá combinado, você vem aqui toda semana trazendo uma novidade. Isso aí. Vou esperar, então. Obrigada, hein?